Papi Blue! Olá, Mami Blue! Chegamos ao pior momento de uma obrigação. O inadimplemento. Aquele momento que ninguém quer. O credor não vai estar satisfeito, jamais. E o devedor vai estar eternamente, além de preso na sua consciência, vai estar na iminência de perder seus bens. Porque o inadimplemento é o não cumprimento da obrigação com a impossibilidade de cumprimento. Então leva a uma ideia de definitividade. E o nosso código é muito claro ao dizer: pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Todos os bens do devedor. Antigamente, não cumprir a obrigação tinha pena corporal. Agora não tem mais. Agora que eu digo a partir da Lex Poetelia Papiria. Agora se perde os bens. Mas quando a lei fala assim, todos os bens do devedor, há de ser lido com tempero. Porque existem bens impenhoráveis. Nós temos impenhorabilidade no CPC, no 833. Tudo aquilo que não pode ter um valor, que não pode ter um preço, uma apreciação econômica, é impenhorável. É impenhorável o bem de família, seja o bem de família previsto no Código Civil, seja o bem de família na lei especial. Então, nós temos um rol de impenhorabilidades, mas por regra, devedor pede tudo. E um devedor fica inadimplente justamente quando deixa de fazer o que devia fazer, não entrega o que devia, ou então quando faz o que não devia. Inclusive tem disposição clara no código que aquele que tem uma obrigação de não fazer, inadimple quando faz. Eu sei que parece óbvio, mas não é tanto, porque se não tivesse o artigo do código dizendo que aquele que não deve fazer inadimple quando faz, se poderia pensar que ele só estaria inadimplente caso houvesse dano daquilo que ele fez. Não é verdade. Praticou o que não devia, já está em inadimplemento. Inclusive nós temos uma obrigação de não fazer a todos imposta, chamada neminem lederi, que significa não causar dano. Causou dano, descumpriu. Imagine que, por exemplo, alguém não pode comprar, alguém não deve contar um segredo industrial. Contou, descumpriu. Nosso código diz o seguinte: vizinhos não podem abrir janelas menos de 1,5 metro do outro prédio, do outro vizinho. Abriu a janela, descumpriu. E a lei vai dizer o seguinte: por regra, não responde o devedor por caso fortuito ou força maior. Caso fortuito é tudo aquilo que vem da natureza de forma inesperada, imprevisível. Então, como caso fortuito, nós temos aquele tornado que não foi previsto. Nós temos, por exemplo, um terremoto, um tsunami, isso é caso fortuito. E força maior é tudo aquilo que também vem da natureza, até pode ser previsível, mas é inevitável. Como, por exemplo, uma cheia. Em 2009, nós tivemos aqui no Amazonas a maior cheia da história desde 53. Né? Aqui diga até que foi maior que a de 53. Aquilo foi avisado, no entanto não deu para evitar e causou muito dano. Então isso é o que nós chamamos, por exemplo, de força maior. Por regra, devedor não responde por isso, porque está além dele. Só que o próprio artigo vai dizer assim: salvo se tiver expressamente se responsabilizado por isso. Como isso é possível? Seguro, meu amigo, seguro. Seguro existe justamente por isso. Existe seguro contra raio, natureza. Existe seguro contra inundação, natureza. Então existem situações onde alguém pode se responsabilizar mesmo por fato na natureza. Existe. Exemplo, seguro. E, ainda no inadimplemento, todas as vezes que nós temos um contrato sinalagmático, bilateral, aquele onde tem duas pessoas contratando e as duas pessoas estão se sacrificando em alguma coisa para ganhar em alguma coisa, esse tipo de contrato aqui vai ficar lá para a aula de contrato, tá? Chamado contrato bilateral, contrato oneroso ou contrato sinalagmático. Nesse tipo de contrato aqui, qualquer um que haja com culpa está inadimplindo. Culpa significa dolo,
imprudência, negligência ou imperícia. Então, no direito civil, culpa abrange tudo isso. Mas se nós temos um contrato benéfico, gratuito, onde só um se beneficia, então a coisa vai mudar. Imagine que eu tenho um contrato chamado contrato benéfico, também chamado contrato gratuito ou ainda contrato unilateral, onde uma pessoa aqui, entrega patrimônio, está se sacrificando, para outra pessoa que só recebe o patrimônio. Então veja aqui, ao contrário daqui onde cada um tem ônus e bônus, aqui um só tem ônus, o outro só tem bônus. Presta atenção. Esta pessoa aqui só fica inadimplente se agir com dolo. Então, se por um acaso eu prometo que eu vou te entregar uma coisa e sem querer eu perco esta coisa, sem querer eu causo a perda dessa coisa, eu não respondo. Porque nos contratos benéficos, aquele que tem o ônus, ele não responde se não agiu com culpa, só se ele quis causar o dano. Agora, imagine que você tenha que receber a coisa, por exemplo. Aquele que está recebendo, e não está tendo sacrifício, ele responde por dolo ou responde por culpa. Então, se você mesmo que você não tenha querido, mas se você não estava lá no local para receber a coisa, então você está descumprindo, você está inadimplemento porque você tinha que estar lá. E como só quem ganhou no contrato, só quem ganhou o objeto foi você, você não pagou nada pelo objeto, não me deu nada em troca, não houve permuta, então eu só respondo se por um acaso eu quiser causar dano a você. Mas você responde mesmo se não quiser causar dano a mim de dar a viagem frustrada. Então já sabe, contrato benéfico, quem se sacrifica só responde por dolo. Mas quem somente recebe, responde por dolo ou culpa. E nos contratos bilaterais, aquele onde os dois têm ônus e bônus, qualquer um deles responde por culpa. Esta culpa aqui já é o dolo, imprudência, negligência ou imperícia. Nós temos o artigo da consequência genérica do inadimplemento, é o 389. No 389, nós temos a consequência geral do inadimplemento. Para todas as obrigações inadimplidas, nós teremos perdas e danos e honorários advocatícios como piso mínimo de consequência. Perdas e danos e honorários advocatícios. Ainda que não haja uma atuação judicial contenciosa em juízo do advogado, só fato de ter atuação do advogado já lhe é devido honorários. E quando a obrigação envolve dinheiro, teremos ainda juros e atualização cumulativa a perdas e danos e honorários, mais juros e atualização. Teremos um programa específico para tratar sobre juros e também vamos falar especificamente sobre as formas de perdas e danos. Essas perdas e danos do inadimplemento, ela tem que ser somente aquilo efetivamente causado pelo inadimplemento. Não se pode usar perdas e danos como, por exemplo, um prêmio de loteria. Então a lei diz que é só naquele fato essencial causado pelo inadimplemento. Essas perdas e danos basicamente têm dois valores, duas grandezas, duas verbas: prejuízo emergente e lucros cessantes. Prejuízo emergente é o que a vítima perdeu e lucros cessantes é o que deixou de lucrar. Então, por exemplo, se eu tenho que te entregar um cavalo, eu não te entrego um cavalo, eu tenho que te entregar o valor do cavalo em dinheiro, prejuízo emergente. Imagine que você fosse vender esse cavalo com lucro de 50%, vou ter que te pagar mais esse 50% que é o lucro que você deixou de ter. Então isso é o que a gente chama de perdas e danos. É justamente o prejuízo que a pessoa teve, prejuízo emergente, mais o que deixou de ganhar, chamado lucros cessantes. Se por um acaso foi convencionado num contrato uma multa convencional, que a gente chama de cláusula penal, vai ter um programa sobre isso, sobre cláusula penal, que é o nome que o código dá para a multa, pode ser cobrado, se essa cláusula penal é parcial, a multa e mais as perdas e danos é cumulativa, a multa e as perdas e danos.
E nos diz ainda, se não foi nenhum tipo de multa convencionada, nenhum tipo de valor foi pré-fixado como perdas e danos, é o juiz que vai pré-fixar essas perdas e danos. Perdas e danos será estudado de forma mais detalhada quando tratarmos sobre responsabilidade civil. Então nós conversamos sobre inadimplemento, que é o não cumprimento com a impossibilidade ou falta de interesse do credor em receber. Você aprendeu que gera perdas e danos, você aprendeu que não se responde por caso fortuito ou força maior por regra, aprendeu que no contrato, se tiver só ganho para esse responde por dolo ou culpa, e aquele que tem que entregar, aquele que perde, se não receber nada em troca, só responde por culpa. Aprendeu que gera perdas e danos, que essas perdas e danos tem que ser só o necessário para recompor esse dano. Aprendeu que essas perdas e danos é o que a vítima perdeu e o que deixou de ganhar. Próximo programa, nós conversaremos sobre algumas consequências do inadimplemento, que estão algumas delas fora e além do próprio Código Civil. Então não é só todos os bens do devedor. Existem tipos de inadimplemento, por exemplo, desfazimento de obra, e outras que você aprende na próxima aula. É isso.